Fala, turma, beleza? Quero compartilhar com vocês aqui uma notícia bem interessante, tá? Eu comprei o teste numa mesa proprietária, né, no capital de 50 mil dólares, como tá aqui na tela. E eu tô fazendo o teste, né, nessa mesa. Eu comecei no dia 5 de setembro, tá? Então fiz as minhas primeiras operações aqui no dia 5 de setembro. Não sei se mostra aqui no gráfico, né? Na verdade, no dia 6 de setembro, né? Eu comecei a operar. Eu comprei no dia 5 de setembro, recebi o balance de 50 mil dólares e comecei a operar no dia 6 de setembro, tá? Então fiz lá 400 dólares, depois fiz mais uma diferença, né? E hoje, nesse momento, eu tô com 53.692,88, mas na verdade eu já bati essa meta. Então eu quero atualizar a tela aqui para poder mostrar para vocês o resultado, tá? Normalmente demora um pouquinho para poder atualizar, então a última atualização foi nesse dia, nessa hora, né? Ou seja, há aproximadamente 40 minutos atrás. Se eu não me engano aqui a atualização é de hora em hora, então eu vou tentar atualizar a tela, ó, e apenas mostrando para vocês que eu tô com o meu alvo, né, em 7,39% dos 8 da primeira fase, tá? Depois eu tenho mais uma fase de 5% e depois eu tenho mais outra fase de 3%. Essa mesa, ela dá a opção, né? Deixa eu trocar aqui a tela para vocês, ó, de fazer o teste em duas fases, tá? Sendo a primeira fase 8%, a segunda fase 5%, tá? E você vai receber 95% de repasse. Ou você pode fazer em 3 fases. Então a primeira fase é 8%, a segunda fase é 5% e a terceira fase é 3%, tá? Mas qual que é a diferença, turma? Qual que é a diferença? Quando eu vou comprar a mesa, vamos supor, eu estou aqui na mesa de 50 mil, certo? Então na mesa de duas fases, sendo 8% a primeira fase e 5% a segunda fase, ela me custa 299 dólares. Agora, se eu vou para 3 fases, ela me custa 179 dólares. Beleza? Só que eu tenho a primeira fase com 8, a segunda fase com 5 e mais uma fase final com 3%. Então, se eu faço o teste e perco, turma, tá? Em vez de eu perder 299 dólares, eu posso perder 179 dólares. Se eu sou bom, tá? Se eu estou seguindo uma estratégia de gerenciamento e estou conseguindo evoluir, eu vou evoluir com os 8%, os 5% e mais os 3% e vou evoluir com 8% ou só 5%, entendeu? Então eu prefiro pagar mais barato, 120 dólares, fazer o teste na mesa proprietária de 50 mil pagando mais barato e tenho mais uma única fase de 3% para poder passar nessa mesa, tá? Você concorda que 3% é muito tranquilo em relação às duas primeiras fases, que são 8% e mais 5%? Então, cara, eu prefiro pagar 120 dólares mais barato e esperar um pouquinho mais por uma última fase, que seria de 3%, para poder ter a conta de 50 mil, tá? Então vamos lá, eu não sei se vai atualizar aqui agora, mas vou dar um refresh na página, tá? Ainda não atualizou, beleza? Continua com a atualização das 17h26, né, o horário deles lá. Então eu vou aguardar mais um pouquinho e vou atualizar aqui daqui a pouquinho para vocês verem, beleza? Então daqui a pouco eu volto. Então tá aí, turma, ó que maravilha, ó. Congratulations, você passou da primeira fase da mesa, tá? Então olha só, eu precisava fazer um mínimo de 4 mil dólares, tá? E o meu resultado foi 4.005 dólares com 42 centavos, tá? Totalizando, então, um valor de 54.005 com 42 centavos de dólar. Isso representa 8,01%, tá, turma? Isso daí eu fiz contratando a mesa no dia 5, tá? Operei o primeiro dia no dia seguinte, no dia 6.
Depois, no dia 7, eu fiz um trade maravilhoso em índice asiático, né, no Nikkei. Inclusive, você pode acompanhar aí a live do dia 7 de setembro de 2023. Eu operei ao vivo, mostrei qual foi o trade que eu fiz, tá? Expliquei, inclusive, qual foi a minha visão, a minha leitura de mercado. E hoje, no dia 8 de setembro, eu operei ao vivo também no mercado americano. E eu, inclusive, sugiro que você assista essa live. Foi essa aqui, turma, porque foi um dia muito brigado, tá? Foi uma briga de braço. Primeiro porque o mercado americano tem dois ativos principais, que é Nasdaq, olha só o movimento de Nasdaq, e eu não entrei em Nasdaq, eu entrei em Dow Jones, tá? Inclusive tá ali as minhas linhas, né, das minhas entradas. E foi um dia, turma, muito, 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 muito brigado, tá? Olha só, ali foi a minha primeira entrada, tá? O mercado evoluiu, eu faço uma parcial, depois o mercado continua, eu saio do trade, depois eu tento ir para cima, faço a compra, o mercado vai, mas não evolui, eu resolvo sair desse trade com um pouco de negativo, tá? Depois eu coloco uma nova tentativa de venda, o mercado evolui, vamos lá ver se eu consigo encontrar o ponto da venda. Olha só, eu vendo novamente, o mercado vai, para de novo nas médias, um dia super brigado, tá? Não evolui. Depois ele tenta ir de novo. Olha só, eu faço mais uma parcialzinha pequenininha. Beleza, mas ele não tem a explosão. Enfim, e aí eu resolvo depois fazer a minha entrada, que foi o meu último trade, né? Tá lá. Essa minha entrada, buscando a explosão. Meu alvo estava aqui em cima. O mercado não foi de primeira no meu alvo, tá? Que era aqui em cima. O mercado veio até aqui, mais ou menos, ó. Enfim, eu sugiro que você assista essa live para você ver, porque foi uma aula, turma, de resiliência, uma aula de paciência, vendo o mercado do outro lado aqui, ó, andar absurdamente e a gente ficar preso nisso daqui, mas foi o que a gente escolheu. Eu não ia mudar o cenário, tá? Eu ia fazer o trade ali. Depois eu acabo saindo do trade. E por último, turma, eu faço então a minha última entrada, tá? Que foi aqui, ó. Olha só. A minha última entrada, nesse caso já em Nasdaq, tá? Porque era a oportunidade que estava deixando melhor ali. Então a gente esperou, considerou, analisou e tal, até que, olha só, a nossa entrada ali, eu pego a explosão e corto, turma, o trade, porque eu sabia o valor que eu precisava para poder passar. Então eu me sinto aliviado ali na hora, comento com a galera, né, a respeito da meta que eu tinha. Eu não falei nada que era mesa proprietária, né, não falei nada o que era exatamente a minha meta, mas era para poder passar na primeira fase, que é a mais difícil, vamos combinar. 8% é bastante difícil de atingir, tá? Mas com muita técnica, com muita resiliência, com muita paciência, a gente consegue. Agora eu quero explicar para vocês o seguinte, ó. Essa mesa proprietária, ela funciona da seguinte forma. Você primeiro recebe, então, a conta, né? Com o valor de 50 mil para poder operar, tá aqui. E aí você tem o target, ou seja, o alvo de 8%. Então aí você vai operar nessa conta. Então aí eles vão te comunicar, tá? Então tá aí todas as comunicações que eu fiz com essa empresa, né? Desde o dia que eu contratei. Inclusive no dia que eu contratei, turma, eu peguei uma promoção para a mesa de 50 mil, né? Usando esse cupom, que obviamente era para essa data, né? Pode ser que mude. E eu tive 30% na contratação dessa mesa, tá? Então eu paguei mais barato ainda, beleza? Eu até queria pegar uma mesa maior, mas o desconto ali me chamou a atenção e eu acabei entrando ali na mesa de 50 mil mesmo, beleza? Daí o que acontece? Eles me comunicaram aqui, ó, que eu passei no teste, ó. Tá vendo aí? Olha só. Prezado Paulo Belotto. Deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês. Traduzir a mensagem. Então tá aqui, ó. Espero que esse e-mail te encontre bem, tá? O nosso sistema detectou e gerou o seguinte alerta para sua conta, número tal, seu usuário tal, meta alcançada. Beleza? Você pode verificar os dados que o nosso sistema tinha no momento da emissão deste alerta na URL do painel dessa conta, que é essa URL que eu tô aqui, turma, tá? Essa aqui, ó. Beleza? Inclusive tá me mostrando aqui, né? Você passou. Tá?
Vamos voltar lá. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida, tal, não responda esse e-mail. Enfim. Aí eu recebi um outro e-mail, turma, que é o da nova conta. Então, aquela conta era para eu passar da primeira fase do teste, que era de 8%. Agora eu tenho uma nova conta para poder fazer o teste dos 5%. Esse valor de 8%, 5% e depois eu vou ter mais uma fase de 3%, é sempre sobre o valor inicial da conta, tá? Então, 50 mil, 8%, 4 mil, que foi o que eu passei aqui, certo? Ó, 4 mil. Agora o meu alvo não é mais 4 mil, é 5% dos 50 mil. Então são 2.500 dólares. Entende? Por esse motivo, turma, que eu preferi cortar o meu trade, garantir os 8% dessa primeira fase, que é a mais difícil, tá? Agora eu passei, beleza, então agora eu parto para o próximo trade. Obviamente que hoje eu não vou operar mais, porque já é sexta-feira, 1h20 da tarde, né? Eu não vou operar mais no dia de hoje, eu vou operar só no domingo, mas agora eu vou operar com a cabeça tranquila para buscar os outros 5%, tá? E eu não sei quanto tempo vai demorar para poder fazer os 5%, eu não estou preocupado. Aqui acontece, turma, que eu peguei trades maravilhosos no dia de ontem e no dia de hoje. Então, por esse motivo que eu consegui fazer a passagem dessa primeira fase, que é a mais difícil, em apenas 2 dias, tá? Então, eu não estou dizendo isso daqui para vocês para poder iludir ninguém, tá? Eu sei que eu peguei trades maravilhosos, obviamente fiz a minha leitura, tá tudo aí ao vivo, eu operei ao vivo, tá? Com vocês. Vocês podem acompanhar tudo isso no canal, tá? Mas eu não tô falando para vocês que é fácil, que você tem que passar em 2 dias, 3 dias, uma semana. Não, não tem tempo, tá? É tempo ilimitado para que você possa fazer o seu teste e também passar na mesa. Beleza? Então eu tô compartilhando isso aqui com vocês agora, né? Já passado alguns dias, porque o meu objetivo era validar o processo, saber se as comunicações da mesa proprietária são interessantes, são rápidas, tá? Como você tá vendo aí, tá sendo bem rápido a comunicação, eles enviam um e-mail, tem o chat, eu já até troquei ideia com a galera aqui no chat para saber como é que é o comportamento, como é que é o suporte e tudo mais, tá? Fui indicado por 2 pessoas que operam nessa mesa já há bastante tempo, estão tendo ganho de capital legal aí, tá? Então é isso. Na próxima fase eu vou gravar, vou montar o vídeo para poder compartilhar com vocês. É isso aí. Espero que vocês tenham sucesso também. Grande abraço.